como Professor, fiéis. por que na história dos judeus eles são tão perseguidos, hein? Isso, essa era a minha pergunta aqui agora. Bom, eu vou dar uma resposta muito simplória. Perseguição. A gente pode marcar um outro podcast só para tratar disso. Isso, né, professor? Perfeito. Porque é um assunto muito... Um motivo talvez porque os judeus, eles sempre quiseram se afirmar e quiseram ser fiéis e não quiseram se submeter a alguém mais poderoso que quis impor uma cultura ou uma crença para eles. É o povo com maior personalidade, isso. Veja, às vezes são circunstâncias históricas. Uhum. Quando a gente vê que os grandes povos da antiguidade, a maioria deles já não mais existem. Verdade. É verdade. São registros. O povo judeu continua existindo porque ele sempre entendeu a importância de transmitir seus valores, suas crenças de geração em geração. Se você pega 2000 anos atrás, a maioria da humanidade era iletrada. Tá? As pessoas eram analfabetas. E, em geral, as religiões, você tinha uma casta sacerdotal, você tinha uma elite detentora do conhecimento e que transmitia para o povo que, em geral, não tinha muitas condições de discutir aquilo, aceitava tacitamente. Há 2000 anos atrás, você teve uma espécie de um ministro da educação lá na Judéia que instituiu uma lei escolar que toda criança tinha que frequentar uma escola. Uma lei semelhante só veio acontecer no século XIX nos Estados Unidos, a universalização do estudo. Caramba, ou seja, o cara estava fora do tempo dele, né? Então, é algo que faz parte do judaísmo permanentemente, esse conceito de não aceitar tacitamente as coisas, de contestar, de trazer uma segunda opinião, de interpretar aquilo. Isso é algo tão forte que você vai ver que lá no começo, no Gênesis, né, em Abraão, tem aquele episódio que Deus diz que vai destruir as cidades de Sodoma e Gomorra, que estão com pecado, e Abraão diz, mas Deus, e se tiver 50 justos, você vai eliminar essas cidades? Aí Deus diz, não, se tiver 50 justos, eu vou poupar as cidades. Abraão, Deus, se não tiver 50, tiver 40, e se tiver 30? Quer dizer, já vem dali o próprio ser humano debatendo com Deus e questionando Deus e tendo a ousadia... É legítimo isso, professor? É legítimo isso? Eu acho que isso mostra a importância que o judaísmo dá à não aceitação tácita de qualquer verdade, a ponto de questionar o próprio Deus. A construção de uma verdade baseada num estudo, numa reflexão e na construção dessa verdade. E a justiça também, né? E a busca permanente da justiça. Ao ponto de brigar com Deus, né? O próprio Israel, o próprio Jacó brigou com Deus. Eu tiro tudo isso como ensinamentos simbólicos. Não foi de fato isso. Veja, se você pegar um judeu ortodoxo, ele vai dizer de que a Bíblia é literalmente a transcrição de cada letrinha que está escrito. Entendi. Se você pegar um judaísmo mais liberal, ele vai entender aquelas passagens como ensinamentos, como alegorias. Onde é que o senhor se encaixa aí? Eu tenho uma visão mais liberal do judaísmo, não ortodoxa. Antes...